Então, turma, continuando o outro vídeo da aritmética de ponto flutuante. Então, a gente havia dito, né? Nós vimos que um computador ou uma calculadora, ele vai ler o número, ele tem um sistema próprio, que é a área de aritmética do ponto flutuante, tá? E aí a gente viu que o número ele pode ser positivo ou negativo, 0, como que eu escrevo esse número? 0, e os dígitos dele. Vezes beta elevado a c. Aí, esse beta é a base em que a máquina opera, ok? Então, aqui eu tenho delta 1, delta 2, D1, D1, D2, D3, DT. O que é isso? São os dígitos que tem nessa minha mantiça. Os dígitos que eu escrevo esse meu número, tá certo? E o T é a quantidade de dígitos que vai ter na mantiça. E como são esses dígitos? Quem vai me dizer? É a base. Então, os dígitos sempre vai ser um número menos a base. Por exemplo, se é base 2, então quem são os dígitos? 0 e 1. É isso que ele está falando, ó. Os dígitos é maior ou igual a 0, porém é menor ou igual a beta menos 1. Então, se a base é 2, então o dígito vai ser 2 menos 1, 1. Então, vai ser só 0 e 1. Se a base é 3, vai ser 0, 1 e 2. Se a base é 10, 0, 1, 2, 3, tanana, até o 9, tá? Então, os dígitos, quem determina para mim quem são esses dígitos é a minha base, tá certo? E esse J, que eu vou colocar a quantidade de dígitos, é a posição desses dígitos nessa minha mantiça. Então, quem vai falar para mim quantos dígitos tem? É o T, tá? Sendo que o primeiro D1, o primeiro dígito, ele tem que ser diferente de 0, tá? O E é o expoente, com o E pertencente ao intervalo do eminho com o emão. Por que isso, tá? Por que isso? Porque a máquina, ela possui uma memória finita. Assim, ele tem um limitante inferior e um limitante superior. Então, esse meu expoente vai estar dentro desses limitantes, porque tem números que eu não posso representar na máquina, porque a memória dela é muito curta, muito pequena, né? Então, por isso que o expoente ele fica dentro desse intervalo, tá? Tudo bem? Então, os meus dígitos que serão a minha mantiça, tá? Vamos lá. Exemplo, como que a gente representa os números no sistema de aritmética flutuante. Então, lembrando, mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, 0, e os dígitos vezes 10 elevado ao expoente. Vamos com o exemplo que é mais fácil de ver. Como é que eu represento 324? Então, olha só. Na notação científica, a vírgula tem que vir depois do primeiro dígito, diferente de 0. Aqui no sistema de aritmética flutuante, vai ser diferente. A vírgula vem antes do primeiro dígito, diferente de 0, tá? Então, ó, a minha vírgula, 324 na base 10. A minha vírgula, ela está no final do número. Então, ela tem que ir antes do primeiro dígito depois de 0. Então vamos lá, ó, diferente de 0. Então, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Então, vai ficar como esse meu número no sistema de aritmética de ponto flutuante? 0,324 vezes 10 elevado a 3. Porque eu andei 3 casas com a vírgula. Tudo bem? Outro exemplo. A vírgula tem que vir antes do primeiro dígito diferente de 0. Então, a vírgula tem que vir aqui antes do 1. Então, quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3. Então, o número é pequeno, né? 3. Então, vai ficar 0,15 vezes 10 elevado a menos 4. Esse 0,15 é a minha mantiça, tá certo? E aqui também eu tenho a minha mantiça, tudo bem? Aqui, 3,415. Então, a vírgula tem que vir
antes do primeiro dígito diferente de 0, tá? Então, a vírgula tem que parar aqui, tudo bem? Então, a vírgula está aqui. Então, 1, 2, vou andar 2 casas com a vírgula. Então, 0,31415 vezes 10 elevado a 2, tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho a minha mantiça, é esse número aqui, ó, é a minha mantiça. 15 é a minha mantiça. 324 é a minha mantiça. Tudo bem? Aqui. É outra, eu posso representar tanto com parênteses ou quanto sem, tá? Ou quanto sem. Aqui. Então, a minha vírgula tá aqui. Ela tem que vir aqui antes do primeiro dígito. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficou 0,45 vezes 10 elevado à sétima potência, que é a quantidade de casas que eu andei. Minha mantiça é 45. O 20 na base 10, como que eu escrevo? Também na base 10, né? Então, aqui a minha vírgula está aqui, 1, 2. 0,2 vezes 10 elevado a 2. Tudo bem, turma? Tranquilo, né? Tem mais exemplo? Ah, tem mais um. Aqui. 0,345 na base 10. Já está posicionado. Então, eu não preciso... A minha vírgula já está na posição certa. Então, eu não preciso andar com ela para lugar nenhum. Então, na aritmética de ponto flutuante, 0,345 vezes 10 elevado a 0. Tudo bem? Não andei para vírgula para lugar nenhum. Então, agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença do número representado em notação científica daquele representado na aritmética do ponto flutuante? Qual que é a diferença? Deixa aí para vocês pensarem, tá? E como fica o x, a representação na aritmética do ponto flutuante na base 2? Como é que a gente representa, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o número na base 2. Lembrando que a gente vai escrever na base 2 da aritmética do ponto flutuante. Então, é a mesma coisa. A vírgula tem que vir antes do primeiro dígito, diferente de 0. Então, a vírgula está aqui, certo? Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? 0, todo esse número aqui. Então, essa daqui, ó, esse número, 11.001 é a minha mantiça, vezes 2 elevado a 5. De novo, a minha base é 2. Então, esse 5 aqui, gente, eu vou também escrever na base 2. Aí, lembrando, como é que eu passo o número que está na base 10 para a base 2? 2, divido por 2. E vai indo, certo? Então, o 5 na base 2 vai ficar 1, 0, 1, tudo bem? Só para lembrar, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, o expoente, professora, eu também escrevo na base 2? Sim, porque eu estou representando esse número na base 2, lembrando que o dígito é só 0 e 1. Lembra a base 2? Sempre a base menor é menos 1, então é 0 e 1. Tudo bem? Então, esse número representado no sistema de aritmética flutuante, tá? Exemplo. Então, a vírgula tem que vir antes do primeiro dígito, diferente de 0. Então, eu vou andar 2, né? 2 casas. Então, ó, 1, 2. Então, ah lá, andei 2 casas vezes 2 elevado a 2. Deixa eu corrigir aqui. Eita, professora, colocou tudo base 10, professora. Só vou corrigir aqui, tá? Não vou gravar de novo, não. Dá muito trabalho esse trem aqui. Já fez. Então, ficou. A minha vírgula tá aqui. Então, 1, 2.
Então, 0, todo esse meu número aqui, vezes 2 elevado a 2. Lembrando, tá? Eu andei 2 casas com a vírgula. Então, esse 2 aqui, eu preciso escrever também, porque ele tá na base 10, né? Que eu contei ele na base 10, então ele tá na base 10, eu preciso escrever ele na base 2. Então, lá o 2, divide por 2, vai indo, é 1, o número é 1, 0. Tudo bem? Próximo. A vírgula tem que vir antes do primeiro algarismo diferente de 0. Então, a vírgula tem que vir aqui, ó. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho todo esse número grande aí, vezes 2 elevado a 4. Mais o 4, na base 2, ele é 1, 0, 0. Tudo bem? Divide lá o 4, divide por 2 e vai indo, tá? Vocês fizeram já bastante exercício disso na aula passada. Outro exemplo. Eu só escrevi diferente, tá, gente? Sem o parênteses, mas é a mesma, tô representando que tá na base 2. A minha vírgula tá aqui, ela tem que caminhar até aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 0, minha mantissa vezes 2 elevado a 7. E o 7 na base 2 é 1, 1, 1. Tudo bem? Então, eu preciso também aquela potência passar para a base 2. Ok? Agora, eu estou deixando esses exercícios para vocês estudarem, tá? Eu vou deixar também a resolução deles lá no Moodle para vocês, tá bom? Vou fazer só esse primeiro com vocês e o restante eu vou deixar lá no Moodle. Dados os números abaixo, represente na aritmética do ponto flutuante, mas só que eu quero na base 2. Então, esse número está na base 10, eu quero representá-lo ele na base 2. Como é que eu faço isso? Então, 5,25 está na base 10. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou pegar esse número e passo para a base 2, tá? Então, 5,25 eu passo para a base 2. Vocês fizeram isso na tarefa. Até peguei aqui de um aluno a resolução do aluno, tá? O 5, que é antes da vírgula, a gente faz a divisão, né? 1, 0, 1. E o decimal, 0,25, multiplico por 2. Aí deu 0, pego o 0. Aí eu pego 0,5, que é o decimal, né? Da minha multiplicação, multiplico por 2. Termina a conta quando fica tudo 0, 0, tá? Não vou ficar explicando que a gente já viu isso. Então, 5,25 na base 10 é esse número aqui na base 2. Tudo bem? Agora, eu coloco, como já está na base 2, eu coloco na aritmética do ponto flutuante. Vou andar com a vírgula. Então, 1, 2, 3. Então, 0, a minha mantissa, todo esse número aqui, vezes 2 elevado a 3, porque eu andei 3 casas, mas eu preciso escrever esse 3 na base 2, porque ele está na base 10. Tudo bem? Aí embaixo tem os exercícios para vocês fazerem. O D já está na base 2, é só escrever, tá? Na aritmética de ponto flutuante, 25, 8,25 e 3,5 está na base 10, então você precisa transformar primeiro para a base 2, para depois passar na aritmética de ponto flutuante. Tudo bem? E a gente continua na parte 2 do vídeo.